Você tem algum E A filme Vida Invisível. favorito? Não precisa ser do atual, não. É de sempre. Um filme que você é apaixonada. Você Eu sempre sou, eu sou assiste mais uma apaixonada vez. por... Peraí que eu vou até te mostrar aqui. Peraí. Tá aqui, ó. Tem muitos filmes bons, mas esse daqui, ó, tá aqui, isso aqui foi uma coleção, né? Noites de Cabiria, do Fellini, com essa maravilhosa Julieta Massina. E esse filme aqui é fantástico, assim, um filme que eu vejo, revejo e vejo e revejo. Olha ela, que fofa, que linda. Mas por que você gosta tanto dele? Ah, porque a história é triste, mas ao mesmo tempo tem aquela graça que você ri chorando, sabe? É quase que um documentário assim da Itália na época que estava assim, tinha uma diferença social maior do que é hoje, né? Então o Fellini ele retrata muito bem, outros filmes dele também tem isso, mas esse filme quando eu vi a primeira vez eu fiquei doida. Bom, eu tenho esse lado feminino, assim, esses filmes me tocam muito, né? Esses filmes que falam dessa situação da mulher, né? Ele é de 1957, esse filme. E ele fala também dessa condição da mulher, assim, né? Isso é uma expressão que me incomoda muito. Ah, fulana conheceu fulano, agora finalmente ela vai ser feliz. Por quê? Né? Porque ela não pode ser feliz sozinha, né? Por que tem que ter essa coisa do par para ser feliz, assim, nessa questão dessa coisa romântica que botam na cabeça da gente desde criança, porque ela acredita e vai em busca desse relacionamento, desse amor, assim, só leva porrada, né? Por ela ser ingênua e acreditar nas pessoas, e por ser mulher. Então, é uma denúncia, assim, esse pensamento, essa sociedade machista que tem tudo a ver comigo, assim, sabe? Que é uma coisa que me incomoda, desde criança me incomodava, eu não entendo porquê, assim, algumas brigas que eu entrava e eu não entendia muito bem por que eu entrava. Agora eu sei por quê, mas eu não sabia. Mas me incomodava demais, assim, sabe? Algumas frases, algumas coisas que eu ouvia. Por que Do tipo, ele pode porque ele é menino, né? Começou dentro de casa, assim. Ah, seu irmão, por que meu irmão pode e eu não posso? Porque ele é menino. Se a resposta fosse porque ele é mais velho, então ele tem idade para fazer isso, eu falava, tudo bem. Mas, porque ele é menino? Ah, não. Aí eu não entendo, eu não conseguia entender de jeito nenhum. Eram, sabe, nossa, discussões assim de eu não entendo, eu não entendo. Então, assim, eu vencia pela insistência. Falava, eu não entendo. Se você não conseguir me explicar, falava para meu pai, né? Se você não conseguir me explicar, então você vai ter que deixar eu ir. Aí ele falava, vai, sai da minha frente. Porque ele não aguentava de tanto que eu enchia a cabeça dele. Porque eu não aceitava, assim, algumas coisas, sabe? Me incomoda, assim, uma coisa física que me dá. Quando eu vejo uma coisa assim, se eu vejo uma mulher sofrendo alguma agressão, se eu vejo alguma coisa, me dá uma coisa física, assim, como se uma dor no peito e uma coisa na garganta, assim. Eu já não consigo raciocinar mais, eu faço um escândalo. toda a questão do machismo em várias áreas, né? Na vida da mulher, da vida da sociedade, vários campos. Como que é o peso do machismo no audiovisual, como atriz, assim, quais são os tipos de situações que você já sofreu por machismo na profissão como atriz? Eu acho que no audiovisual eu não sofri tanto, porque como eu já cheguei no audiovisual, eu já era uma mulher madura, então eu sabia me defender mais, entende? Eu já vi muita coisa assim, que não era comigo, mas era também, né? Porque
Tem coisas que eu não consigo ver e ficar quieta, mas eu acho que melhorou muito. Mas você Melhorou poderia muito. dar um exemplo de situação? Eu acho que não é nem não foi nem de direção e nem de produção, assim, foi mais da questão na televisão, principalmente. Algumas pessoas que estavam acostumadas assim com o velho modelo de se fazer televisão, né? Uma certa grosseria, comentários desnecessários, assim, porque quando um ator ele está fazendo uma cena muito dramática ou uma cena muito romântica, uma cena muito assim, você fica muito exposto, né? Porque a gente vê na televisão só aquilo que aparece ali, né? Como se a pessoa estivesse dentro daquela casa, daquela sala, mas na verdade ela está num estúdio com um monte de luz em cima, 5, 4 câmeras, um monte de gente, continuista, fotógrafo, assistente, iluminadora, não sei o que, o diretor, assistente de direção, a contra-regra, um monte de gente. E às vezes tem sempre um infeliz no meio que faz algum comentário desnecessário, entendeu? Tipo, você não fala diretamente para você. Vamos supor que você está fazendo uma cena de romântica com alguém. E aí eu estou na cena também e escuto do diretor de cena ali, que é a pessoa que cuida da parte técnica, com o assistente dele falando uma coisa assim paralela, do tipo, essa daí deve se comportar assim na vida dela também. E aí o que acontece? Tem gente que não liga, assim, sabe? Eu me desestruturo completamente, assim, eu perco o eixo, me desconcentro daquilo que eu tô fazendo e não consigo prestar atenção mais na cena. Já aconteceu uma situação assim na cena ali, você... Eu já parei cena. Já parei cena, falei assim, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui em volta. Vocês estão rindo de mim, pra mim, o que é? Não sei o que. Eu falei, não vou fazer mais. Vocês têm que sair. Aí, me coloquei assim, sabe? Tipo, não dá, assim não dá, não consigo fazer assim. É uma falta de respeito. Não, mas a gente não tava rindo de você. Falei, mas não é hora de rir agora. Não tô fazendo nada engraçado. Não é pra rir. Aí, barraco, né? Agora, eu acho que as novas gerações, as pessoas estão se colocando mais, não estão mais aceitando alguns tipos de comportamento que são extremamente desrespeitosos, machistas, sem pé nem cabeça, entendeu? Assim, isso não acontece só com as mulheres, acontece com os homens também, mas com as mulheres acontece mais. Só que isso está mudando, assim, eu noto que as coisas estão mudando, que as pessoas estão tendo um comportamento, porque as mulheres começaram a falar, né? Aí uma fala, outra fala, outra fala, outra fala, outra fala, todo mundo fala. Inclusive, isso era uma das pautas aqui, uma das perguntas, que é a questão do movimento Me Too, não sei se você já ouviu falar, que veio aí justamente em 2006, né, pela Tarana Burke, e que começou principalmente no meio audiovisual, no meio do entretenimento, e que leva essa onda da questão da denúncia das mulheres falando de as situações de assédio que passaram, violência sexual, principalmente nesse meio que acabou levando fora, né, das telas. Você conhece esse movimento? Você já presenciou alguma situação assim, de violência sexual, de assédio? Enfim. Não, eu nunca presenciei, mas já ouvi falar, lógico. Isso foi depois que as mulheres começaram a criar coragem, assim, porque não é fácil, né? Porque antes, assim, se você ia denunciar, você acabava sendo, às vezes a resposta que você ouvia era, mas o que você fez para a pessoa agir desse jeito, não é? Coisas absurdas, assim, como se você já é culpado antes da pessoa saber a sua história. Então, assim, eu acho que muitas coisas foram feitas nesse sentido, né? A Lei Maria da Penha, a Delegacia da Mulher,
coisas que foram fortalecendo esse poder de fala da mulher, né? E a união também das mulheres. Essa coisa de você falar mal da outra mulher, às vezes você tem um pensamento já masculinizado, você se coloca num lugar de moralidade, quando você vê, você já está falando mal dela. Também, olha o que ela faz. Não, peraí, a gente aprendeu a ser assim, mas não é assim. A gente tem que ouvir a pessoa, né? Entender o que aconteceu com ela. Eu acho que esse pensamento que foi mudando, que está nos ajudando a denunciar, a ter coragem, a se unir para falar. Essas histórias que você já ouviu falar, só foi de pessoas distantes mesmo ou de alguma pessoa próxima que você conhece? Muitas pessoas próximas, muitas próximas também, muitas assim. É horrível, né? Você saber que a pessoa sofreu uma coisa dessa é horrível para qualquer um, mesmo distante, mesmo que mora do outro lado do mundo, né? A gente escuta esses depoimentos, dá uma coisa tão ruim na gente, né? É uma coisa do feminino, né? Que te fere num lugar que não tem como a gente não se comover e não se engajar na causa, né? Eu acho que não tem como a gente não se engajar nessa causa que está vindo, sabe? Nessa onda de mulher, você é tão boa quanto, ocupe o seu lugar, vamos lá, vamos em frente, vamos, sabe? Nós temos voz, nós temos inteligência, nós temos poder, nós somos capazes. Esses casos que você soube, eles ficaram ali só nos bastidores mesmo ou chegou a ter denúncia, chegou a ter um resultado? Alguns sim, outros não. Mas eu acho que mais sim do que não, Toda né? a questão, várias vezes mais. Enfim, acho que funciona, como você se sente revoltada com isso. E você tem um filho homem, né? Como que é para você essa questão do machismo do seu filho? Como é que você passa isso para ele? Como é que você educa seu filho com relação a isso? Então, isso é um grande desafio, né? Porque os machistas são educados por mulheres, né? Várias discussões já, tipo, às vezes ele faz alguma piada assim, sei lá, uma piada que eu falo, meu, você não pode falar isso. Mãe, é brincadeira. Eu falo, não interessa que é brincadeira. Não interessa. Não é um tipo de brincadeira que se faz. Aí começa com uma briga, né? Eu reajo assim muito fortemente. Tipo, não fala, não pode. Assim. Ai, como você é? Sabe? Eu falo, não, peraí, vamos. E aí vai evoluindo para uma conversa, sempre acaba numa conversa. Sempre acaba numa conversa, tipo, olha, isso não é legal. Isso não é legal por causa disso. Você sabe quantas pessoas já sofreram por causa disso e tal? Não é legal. Eu sei, mas não. E assim, eu sou bem radical nesse sentido de falar assim, você ser conivente com uma coisa assim é errado, você tá apoiando uma atitude que seja de um amigo seu, de um colega seu, de alguma coisa que você vê não é certo. Você não pode fazer as coisas desse jeito. O meu irmão, assim, tinha muita diferença, assim, como a minha mãe tratava meu irmão e eu e minha irmã. Então, eu e minha irmã, a gente trabalhava muito mais em casa do que ele. Isso era fato, assim. E a gente brigava por causa disso, sempre. Assim, discutia, né, com ele. Falava, mãe, você gosta mais dele, não sei o que lá. Acho que esse ambiente, assim, que você vai reproduzindo é super importante, né, na sua formação. Como você acha que o cinema, ele tende a contribuir para acabar com o machismo? Em primeiro lugar, a mulher ganhando mais espaço, porque assim, você vê, eu tenho muitos roteiros aqui em casa. A maioria são homens os protagonistas. E no teatro também. E eu acho que isso está mudando. Então, as mulheres escrevendo seus próprios textos,
se colocando no lugar desse protagonismo, contando mais histórias femininas, porque assim, a gente tem grandes heróis masculinos, mas e as heroínas? Cadê? Eu lembro daquele filme que eu assistia muito com meu filho, com a Little Stick, né? Stitch, que era aquela menininha havaiana que era totalmente diferente de todo mundo e sofria bullying por causa disso. E no fim ela foi a grande heroína, né? Então eu acho assim que trazendo essas protagonistas, a gente consegue se ver no lugar dessas mulheres e falar assim, por que não eu? E essa pergunta que eu me faço, que você se faz, que outras meninas vão se fazer, crianças, mulheres, e falar, poxa, então as histórias das mulheres são histórias incríveis, tanto quanto as dos homens, né? Então, assim, tudo era produzido pelos homens, contado pelos homens, escrito pelos homens, dirigido pelos homens. Ai, as mulheres entram como um enfeite, né? Aí aquela mulher linda, perfeita, que não pode ter nenhum defeito, aquele rosto perfeito. E a gente engolindo isso. Anos. Ouvindo e recebendo isso e achando, poxa, como ela é linda, nossa, como é, ai, nossa. Ah, né? Quantos anos a gente demora para entender que, peraí, é muito mais diversificado do que isso, né? É muito mais. Então, para você, qual é o papel então do cinema nessa mudança de paradigmas na sociedade? É importantíssimo. É mostrar cada vez mais diversidade e a mulher ter cada vez mais representatividade, né? Todos os tipos de mulher, né? Então, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir equilibrar essa lacuna gigante que existe entre homens, mulheres, LGBT, negros, brancos, né? Essa aceitação, porque eu aprendi fazendo teatro, assim, a partir do momento que você conhece a cultura do outro, não vou montar uma peça russa, não conheço nada daquela cultura, vou estudar aquela cultura, vou aprender alguma coisa para entender o ambiente, onde se passa aquela peça, o que está acontecendo naquela sociedade, naquela época, naquele momento. A partir do momento que eu conheço, entendo, eu respeito essa cultura. Então, eu acho assim, conhecer, a gente aprende a respeitar. Se você conhece, você aprende a respeitar. E você tem desejo de dirigir ou produzir algum filme? Então, antes desse fechamento todo, eu tô com alguns roteiros aqui que eu tô levando para algumas pessoas, assim, fazendo uma ponte entre as produtoras, os autores, né, os diretores. Tô como coprodutora desses projetos. São longas ou curtas? Longas. São 3 longas que eu tenho aqui comigo agora, que os 3 têm mulheres como protagonistas, que é isso que me interessa falar, né? Situações bem diferentes, filmes bem diferentes, situação social bem importante, assim, em vários aspectos, cada um num aspecto. Um é do Sérgio Roveri, que é um dramaturgo, que isso é uma peça de teatro que ele transformou num roteiro. O outro é do Sandro Lima, que é um jovem cineasta do Rio de Janeiro, que é uma história da vida da avó dele. E o outro é uma história verídica de uma mulher que é de uma situação de violência que ela vive na cidade junto com a filha e ela tem um problema psicológico por causa isso gera uma sequela psicológica que ela demora anos para resolver. Então são 3 histórias bem diferentes que eu estou indo atrás para ver se a gente viabiliza, né? Você está como coprodutora desses 3? Como atriz e coprodutora, né? E como você vê essa transição que está acontecendo, das pessoas estarem mais deixando um pouco mais de novela, assistindo mais séries, filmes? Mas é um caminho sem volta. Isso aí a gente tem que ver a melhor maneira de se fazer isso. Né? Você trabalhando dignamente para essas plataformas, que é o que vai ser, mas essas plataformas têm que entender também que os artistas têm o seu valor, têm que reconhecer isso. Né? Não pode escravizar esses atores, entende? E todo mundo que trabalha nesse setor, que é muito grande, né? Muitas coisas estão sendo produzidas, então acho que a gente tem que
lutar pelos nossos direitos, como qualquer outro trabalhador. Mas que é um caminho sem volta, não tem como. Você vai cada vez mais migrar para essas plataformas, porque é o futuro. Eles querem ficar em casa, né? E agora que a gente teve essa experiência de ficar em casa, isso eu acho que vai ficar mais forte ainda. Inclusive, falando sobre a pandemia, a gente vai para a nossa última pergunta, tá? A pandemia do coronavírus, Covid-19, ela impactou a vida das pessoas, o mercado em si, todos os setores, especialmente o cinema, né, que está fechado, e isso paralisou muito as gravações, tanto dos filmes como das novelas. Enfim, está todo mundo em casa e eu sei que isso prejudica toda a rede, a cadeia, né? Tanto os produtores como os diretores, as distribuidoras, os atores e assim vai. Eu quero saber como essa pandemia tem impactado os seus projetos. Olha, assim, diretamente, eu estava ensaiando uma peça que estrearia dia 16 de abril. Então parou, a gente não sabe o que vai acontecer com ela e eu acho que vai demorar bastante para voltar. Uma peça grande, com 8 atores. Então assim, praticamente economicamente foi péssimo, né? Os filmes todos que eu te falei que eu estava tentando fazer essas pontes e produzir também está tudo parado porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então tudo que estava programado, reuniões, coisas, se os editais, as coisas já estavam andando devagar, imagina agora, né? Eu estou dando umas aulas online, então meus alunos estão me mandando, a gente ia montar uma peça. E são 25 alunos. Então, eles estão me mandando vídeos das coisas, das cenas, sozinhos. Eles fazem em 2, no Zoom, como a gente está fazendo aqui agora, para a gente ir discutindo. Eu, a professora de voz e o professor de corpo, a gente vai discutindo e orientando as cenas que eles estão mandando. Então, assim, dá para fazer alguma coisa através do audiovisual, a gente consegue fazer alguma coisa. Mas, preocupante, assim, vai demorar bastante, vai demorar para voltar e espero que com mais consciência, né, de consumo, seja de cultura, ou seja de tudo, né, do que a gente desperdiça. A gente tem que voltar com um pouco mais de consciência, né, um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de cautela, assim, né? E não parece que todo dia parecia que o mundo ia acabar, né? De tanto que a gente corre, para onde que a gente está correndo tanto, né? Agora vai demorar, não vai ser agora não. Eu estou acalmando meu coração, estou falando isso para você aqui, mas assim, de vez em quando tem dias que eu acordo arrancando os cabelos, tem outro dia que eu acordo mais otimista, mas as coisas, assim, as pessoas estão se encontrando. Eu entrei agora numa chama rede de leituras, que as pessoas estão lendo peças online. Então, entrevistas, como essa que a gente está fazendo aqui, leituras de peça, debates, coisas que eu acho que vão nos levar para um outro jeito de fazer, né? E eu acho que ninguém sabe como ainda direito, mas que vai mudar, vai, né? Vai demorar para a gente voltar ao ritmo que a gente estava e eu acho que não vai voltar para o ritmo que a gente estava. E tentar se alimentar de coisas boas, né? Para não ficar desesperado. André, mais uma vez, muito obrigada, de verdade, por ter dedicado esse tempo, por ter se disponibilizado, por ter respondido todas as perguntas, enfim, por tudo mesmo. Muito sucesso na sua carreira. Obrigada eu. Fiquei muito feliz assim que você teve essa iniciativa e espero que o site seja um sucesso, que você entreviste muitas pessoas legais e que a gente consiga ocupar o nosso lugar, que é mais do que merecido. E já estamos, atrasadas. Então essa foi a nossa entrevista ping-pong com a atriz Sandra Coverlone. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. E não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo.